Olá, viemos para mais uma visita maravilhosa, dessa vez na Ato, do meu amigo Bruno. Tem um case que ficou maravilhoso, vocês vão conhecer, esse escritório ficou lindo, e também esse bate-papo do Work Talks in Law, que ficou maravilhoso. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Work Talks in Loco. Agora estou aqui num cliente muito querido, um parceiro, estou fazendo uma primeira visita após a obra pronta ao Bruno da Ato. Como é que tá, Bruno? Bom, Danilo. Eu queria aí contar um pouco da trajetória, contar um pouco da história da Ato e falar da experiência dele com a Workline também. Então, Bruno, a gente chegou aqui, bateu um papinho, falou, vamos aproveitar, vamos gravar essa conversa aqui que está muito legal. Legal. Queria que você falasse um pouco da história da sua empresa, primeiramente, e o que a Ato, você comentou com a gente que a Ato é uma trade, você é sócio de algumas outras empresas também. Queria conhecer um pouco mais do Bruno, empresário. Falar um pouquinho da Ato, onde nós estamos aqui. O comércio exterior ele é muito complexo, cheio de nuances complexas, de problemas regulatórios, desde certificações, desde, vamos dizer, Inmetro, Anvisa, a benefícios fiscais, a estratégias tributárias. E é algo que a gente vai estudando muito. E eu tinha um parceiro, um prestador de serviço, chamado Carlos, nosso sócio hoje, que está há mais de 30 anos nesse setor. E ele sendo um prestador de serviço nosso, eu sempre falei para ele, além dele ser um consultor, porque ele não tinha sua própria trade. E aí acabou que os anos foram se passando e nós abrimos a Ato com o intuito de, a gente percebeu que tem um espaço ainda no comércio internacional aí no Brasil para entregar um serviço diferenciado, no sentido de porque a trade, imagina só, Danilo, você mexe com o sonho das pessoas no sentido de tem clientes grandes que vêm, multinacionais, mas às vezes vem um empreendedor que aquele negócio dele é o negócio da vida dele. E se ele não importar, vou dar exemplo de distribuidores, está sendo muito comum isso no distribuidor e e-commerce. Se ele não começar a importar, cortar intermediários, aí o negócio dele vai falir. É uma responsabilidade muito grande, né? Imagina, você chega lá um distribuidor de autopeças, por exemplo, rapaz, a minha margem está com -1. Então eu estou vendendo, o pessoal do e-commerce é muito isso. Autopeça nem tanto, mas no e-commerce isso é um fato. Uhum. A cada 100 mil vendidos, estou perdendo R$1.000. Então, importar para ele é uma solução do negócio dele. Para cortar canais. Então, assim, entregar esse serviço com um time bem especializado é muito bom. Quando nós montamos o escritório aqui, através de um amigo em comum, né, a gente procurou a Marelli e um ponto central do serviço é o prestador de serviço, a pessoa. Porque o produto que a gente vende é um serviço. Então, o que é uma cultura muito que veio do meu sócio, nossa também, minha, de que o prestador de serviço ele tem que se sentir bem. Aí eu brinco dizendo, a gente não faz isso, a gente é bonzinho, não, vai produzir mais. É isso aí. Óbvio que, tirando a brincadeira, a gente pensa assim na pessoa, mas no final das contas, pensando como CNPJ, o que a Ato pensa, ela não tem emoção, né? A gente não pode ter emoção. Ela pensa o seguinte, se eu entregar uma ergonomia boa para ele tem menos problemas de coluna, se ele tem menos problemas de coluna, ele vai ter uma boa produtividade, menos dor de cabeça, menos isso, vai se sentir bem. Eu não te falei, mas eu tive um case de um novo funcionário aqui, um gestor que veio para coordenar toda uma área. Ele sentou na cadeira, rapaz, eu tenho uma cadeira caríssima lá em casa, é um negócio bom essa daqui, cara, que marca é essa? Eu falei, não, isso daqui é um negócio, eu te apresento, de fora, queria toda, aqui da Marelli, aqui do Danilo. Pô, que legal. E falando um pouco mais da Ato, se hoje eu resolvo importar algum material para poder complementar
fazer de fato um cross-selling dentro do nosso business. Eu consigo contratar os seus serviços também para ser esse meu intermediador, né? Do meu business também. Né? Aqui na Ato, a gente tem todo o serviço, vou falar de alguns produtos, por exemplo, o serviço de sourcing. Pensar alguma coisa na Amarelli aqui, alguma suposição. Os seus clientes, além de fazer a parte de móveis, provavelmente tem uma questão de elétrica ou de perfumarias, tipo acessórios, sim. Um vaso, alguma coisa do tipo. Sim. Cara, eu vou fazer um complemento. Isso. Mas você já tem a fábrica? Não, então beleza, vamos prospectar a fábrica. Então eu tenho o serviço de homologação de fábrica. Uau. A gente aqui tem uma chinesa que trabalha conosco aqui no Brasil, e também temos brasileiros e chineses fora do país, né, lá em loco, na China, para prospectar fábricas. Então é um serviço que a gente vende muito aqui, é um serviço que demanda muita atenção para você homologar uma fábrica, para não ter a necessidade do Danilo sair daqui e ir lá para a China. Lógico que depois que o negócio vai rodando, você vai visitar a fábrica que você homologou. Mas imagina só, você sai daqui, gasta uma quantidade de tempo e dinheiro. Isso. E sem experiência. E né? sem ter a certeza que vai ser viável. Então a ideia é homologar a fábrica, depois que homologa, aí você pode, vamos dizer assim, até visitar. Então a gente entrega esse serviço, então qualquer tipo de negócio a gente está capacitado para fazer com os benefícios fiscais. Benefícios fiscais, por exemplo, importar aeronave, o time aqui tem. Expertise para fazer a área de autopeças, a área de químicos, correlatos, e muita coisa aí o pessoal faz. Pô, que legal. E agora trazendo um pouco para essa experiência que nós tivemos, né? A Workline, como você mesmo comentou, apareceu na vida do Bruno ali uma conexão de pessoas, né? Que tiveram em algum momento algum sucesso com a gente também, mas acho que foi muito ali mais relacional, muita amizade. E aí, esse início, você já tinha um fornecedor antes da gente, essa mudança de fornecedor, eu lembro que no início tinha esse ar um pouco de, mas será que esse cara vai me atender? Conta um pouquinho de como foi essa experiência. Cara, sem problema nenhum. Nós tivemos alguns contratempos, alguns atrasos de entrega, algum produto, coisas que fugiram da nossa gerência. Porque eu costumo dizer até para os nossos clientes mesmo, quando eu vou a uma reunião, mas vocês são bons mesmo, cara, nós somos bons porque nós garantimos que a entrega final vai ser perfeita. Agora que você não vai ter problema, isso mesmo. Coisa eu compro, a transportadora pode avariar, o caminhão pode ser roubado no meio do caminho, o entregador pode bater no elevador antes de subir, quebrar, arranhar. Então são coisas que fogem da nossa gerência. Agora, a entrega final tem que ser perfeita e a gente tem um cliente agora 100% das vezes, mas o nosso NPS é muito bom, graças a Deus. Como foi a sua experiência com a gente? Olha, a conexão foi através de uma colega em comum. Depois, uma coisa começou interessante o orçamento rápido, no sentido, quero dizer, o orçamento rápido, a visita. Porque às vezes você liga, vai fazer os orçamentos, né? Aí eu lembro que a menina que estava tocando essa área, ela falou assim, rapaz, só quem vai vir essa semana é o pessoal lá daquela empresa que indicou, Bruno, a Amarelli lá, porque o resto é só daqui 2 semanas, só daqui não sei o quê. Uma das coisas que saiu na frente foi essa prontidão, que já soma, né, já sai na frente no positivo ali. Assim, rapaz, se o cara veio me atender rápido, o outro que já está demorando para na hora de vender, imagina na hora de ter um problema. Então foi relativamente, já começou, vamos dizer assim, o pé direito. Depois a compra normal, Tainá, vendedora, vocês ali, o time de arquiteto, tudo, dando toda a prestação de serviço. Na hora que fez depois da venda, na entrega, teve uma coisa legal. O escritório demorou muito para pintar, para quebrar alguma parede, construir alguma coisa e tal. E a gente estava com uma reunião programada para vir um cliente do Rio, tal data, X data. E eu falei pra Tainá, você não tem noção, eu preciso desses móveis aqui, era tipo na quarta, segunda, tem que estar aqui pra eu limpar na terça. Porque aí fizeram um mutirão, o negócio todo, e conseguimos, lógico, a história não estava 100% completa, os móveis em todos entregues, entregou. E uma coisa legal é que no pós-venda, os contratempos que tiveram, um arranhão aqui, um tapete que veio, um negócio rasgado, alguma coisa,
todos eles foram solucionados. É que no início da conversa ela fala assim, e até a sua vendedora, a Tainá, toda vez me pede desculpa. Eu falei, Tainá, tem desculpa não, porque foi solucionado o problema. Se tivesse problema até hoje, eu não estaria nem te atendendo. Mas que foi solucionado, e aí a conversa que a gente estava tendo, né, Danilo? Em condições normais de temperatura e pressão, tudo é bom. Sim. Então, quando não dá problema, é óbvio que você é bom. O caminhão, o transportador, você deu exemplo, transportador. Você contrata a transportadora, o frete sai daqui, vai em São Paulo, entrega prometida em 2 dias. Você chega lá em 2 dias, todo mundo, entre aspas, faz isso. Mas também todo mundo está suscetível a um caminhão quebrar, ter uma avaria, ser roubado. Todo mundo está suscetível a isso, transportadora, tá? Aí você vai ver a transportadora é boa quando? Quando acontece uma avaria ou um negócio, como que ela soluciona aquele problema de avaria? Exatamente. Aí que você divide uma transportadora boa, parceiro ou não. A prestação de serviço de vocês foi a mesma coisa. Como que eu vou ver se esse prestador de serviço? Aí do exemplo do cara que pintou, né? O cara que pintou não voltou para consertar, eu vou ter que contratar outro. Já vocês voltaram 1, 2, 3, nem sei quantas vezes vieram necessário. Hoje eu tá pronto você me indicar para um parceiro. Tá, muito legal. E em relação ao ambiente em si, né? Você sentiu uma diferença na produtividade da sua equipe, das pessoas que usam hoje o mobiliário? Por que eu pergunto isso, Bruno? Porque cadeiras, se eu colocar um toco ali para sentar, eu vou sentar e vou trabalhar normalmente. Se ninguém pode parar porque não tem uma cadeira perfeita para trabalhar. Como o nosso foco ele sempre é nas pessoas, o nosso foco são pessoas, sempre. A gente quer saber como é que está a saúde daquela pessoa quando sai daqui. Porque daqui a pouco você vai ter um colaborador colocando um atestado, porque está se sentindo uma dor na coluna, às vezes nem identifica que é por conta da cadeira, acha que está trabalhando muito. Isso tudo é relacional. E tem várias coisas também dentro do ambiente que nós não fornecemos ainda, né, para uma iluminação. Se você não tiver uma iluminação adequada, afeta a produtividade também. Hoje você conseguiu fazer um ambiente muito charmoso, muito confortável também, né? Além de bonito, ele ficou muito confortável. Você entendeu que, de fato, o ambiente ele muda a história, muda o jogo na produtividade das pessoas? O ambiente, vamos falar, nem na venda, vamos falar na prospecção de bons talentos. A gente vende um serviço, então o serviço quem faz são pessoas. Sim. Então você quer um bom profissional, você tem que ter um ambiente à altura desse bom profissional. Sim. Então, aqui, modéstia à parte, o nosso time é um time de estrategistas, de uma galera muito competente. Não são baratos, são bem remunerados, o setor de comércio exterior remunera muito bem. E a gente foi literalmente a conta-gotas ali, retirando de algumas empresas, outros parceiros, amigos antigos, a gente foi trazendo. Mas se você trazer uma pessoa de high level, ela não, quando ela chegar, por exemplo, se chegasse aqui no escritório, tivesse aquela cadeira da Shopee, aquele negócio todo ali, aquele profissional ele já olha atravessado. Aí então você está falando da cadeira, o equipamento eletrônico, sim, um bom computador, mais tal. Então tudo isso faz parte, estou falando só na prospecção de bons talentos. Sim. Aí depois, obviamente, isso vai fazer diferença também na venda e no cotidiano, na ergonomia, na produtividade. Então, assim, o pensamento não é só produtividade, não. Então, para você trazer uma boa pessoa, ele também vai olhar isso. Perfeito. Se você perguntar os bons profissionais, uma das coisas você pode ter certeza que ele vai olhar se o ambiente de trabalho é um bom ambiente. Porque tem pessoas, infelizmente, que montam uma sala de diretoria, assim, do rei lá sabe? E, cara, ele não quer nem saber, eu quero essa galera trazendo dinheiro para mim, então coloca qualquer cadeira, eu falei, eu vou investir em imobiliário, nada, coloca qualquer coisa para o povo trabalhar. Ele não acha que isso influencia, mas olhando para esse lado, né, isso dá um impacto logo bem negativo na pessoa que chega no ambiente. Esse cara não está se preocupando com a minha saúde, não está preocupando se eu tenho um ambiente agradável. Vai ter estratégia das empresas. Se a estratégia dele é essa, vai ter turnover alto. Exatamente. E eu já vi o contrário também, de igualdade, eu quero tudo igual. A sala da diretoria e a sala de reunião, tudo igual. Eu acho que tem que ter uma diferenciação, porque não é só uma linguagem interna, é sobre de quem chega. Você vai receber um cliente importante, você tem que ter uma sala de reuniões
que impacte, porque o seu ambiente também aqui ele vai ter uma boa venda pro seu cliente também. É que o serviço você tem que vender confiança. Confiança. Tem um ponto na prestação de serviço, na trade, o advogado também passa por isso, que é aonde eu estou excedendo e o meu cliente vai achar que aquilo ali é muita perfumaria, está sendo muito caro e eu que estou pagando por isso. Uhum. A gente sabe fazer essa conta, não sim. vem inocentemente não. Uhum. O cara chega, porta de ouro, maçaneta de ouro, rapaz, quem está pagando isso sou eu. Sim. E você tem que ter aquele também de, cara, tá muito inferior, esse cara não tem condição nem de me atender. Na prestação de serviço, você tem que ter esse equilíbrio. Sim. De não ser muita ostentação, porque o bom cliente, eu estou falando de cliente que vai pagar mesmo, não estou falando de lobby não, porque lobby não, o cara realmente vai vender a xícara de ouro, assim, lobby eu tô falando do que a gente faz, que é trabalho mesmo, a gente não está vendendo, já nesse segmento que é trabalho, que é o que a gente está falando, você tem um equilíbrio, então você tem que ter sim uma coisa que vai dar essa autoridade, vai te dar autoridade e a parte ergonômica faz parte, não é enfeite, não é um gasto excessivo, é um investimento. Exatamente. Eu fico sempre no meio termo, né? Quando a gente fala dos ambientes corporativos muito de altíssimo padrão, eles existem, mas ele não é ainda o meu foco de ter, porque não significa que um ambiente de altíssimo padrão, ele é um ambiente que traz saúde e segurança para o ambiente de trabalho. Você vai ter uma sala muito linda, muito imponente, mas aquela mesa ou ela vai estar muito alta, ou ela vai ser muito grande, ou ela vai ser muito fria. Então a gente focou em que tem ambientes funcionais, ambientes que tragam uma estética muito bacana também, mas que também, cara, tragam possibilidade de a gente ter maior giro, maior condição de vender e manter esse retorno. Se eu trabalho com uma imobiliária só de altíssimo padrão, que não estou focado, eu só estou preocupado em vender coisa cara, não estou preocupado em trazer, atender normas, porque é o nosso foco. Eu não vendo imobiliário sem ser certificado. Passou todo um processo. Então não dá para comparar com uma loja que vende qualquer coisa, móvel encabeçado, cadeira sem ser ergonômica e tal. O que é móvel encabeçado? Um tampo fininho que tem um rem grossozinho ali, que parece que a mesa é grossa, só que na verdade o tampo é fininho, só tem um rem grosso, né? Entendi. Então, não é o nosso perfil de trabalho, nosso perfil realmente é trazer um ambiente funcional, né, que possa atender tanto a diretoria quanto a sala de reuniões seja imponente e um staff, seja a sua linha de operacional, muito bem atendido. E sobre as escolhas, o arquiteto fez a diferença, o seu profissional que você contratou, o design, que seja? Tivemos, o arquiteto eles fizeram em sinergia, as meninas lá, com o seu time, foi bem tranquilo, a escolha das cores, foi bem legal. Acho que combinou um pouco, combinou bastante com a tua marca, acho que ficou teve uma sinergia muito legal. Sim, é interessante você ter seguir uma paleta, aquele negócio todo. A questão da arquiteta, eu lembro que elas tiveram uma boa comunicação e aquele negócio, né, que você mexe com vaidade, né, às vezes, né, e eu achei bem interessante o seu time lá, as meninas muito educadas, uma eu encontrei até pouco tempo no shopping ali, as meninas extremamente simpáticas, a gente riu bastante no dia que eu fui escolher as cores, e a sugestão delas, eu fui com um pensamento, elas que me trocaram para essa aqui. Falei assim, Bruno, vai harmonizar mais com a sua parede, que aí eu trouxe para as arquitetas e as arquitetas que a gente contratou, vamos dizer assim, aceitaram a sugestão do seu time junto e ficou bem legal. A gente toma muito cuidado com isso, Bruno, porque envolve um conceitual, né? Um profissional de arquitetura, ele vai desenvolver o seu projeto, ele pensa em várias coisas. Então, não é só questão da vaidade, existe muita vaidade, mas existe, poxa, eu doei ali no meu intelecto naquele projeto, então eu não quero que mudem. Se fosse, se aproxime o máximo. Então eu falo pro meu time, olha, procure ser o mais fidedigno possível aos projetos profissionais. Agora, se vocês perceberem que está fugindo do padrão de ergonomia, que eu sempre vou defender isso, por exemplo, mesas muito em volta de parede, virada para parede, se tem espaço para fazer mesa centralizada, cara, para mim, assim, mesa virada para parede é o último dos casos. É quando você não tem mais condições de colocar nada na sala, você tem que colocar só serve se for aqui, ó, na parede. Você imagina o profissional trabalhando o dia inteiro olhando para a parede.
né? Aí você dá um toque, vê se tem possibilidade de mudar, mas sempre com muito cuidado, porque a gente tem que respeitar o trabalho desse profissional. E para gente encerrar, só que nota aí do nosso NPS, se mandasse hoje um NPS aí, você seria um promotor ou um detrator da Workline? Ah, não, promotor, com certeza. Não estaria nem aqui. Você não falaria também mais a hora? Não estaria nem aceitando a visita lá, assim, não, essa semana não dá, aquele negócio todo, né? Não, Danilo, vamos deixar para a próxima, não. É muito importante para a gente, sabe, ter esse bate-papo e manter essa relação. Eu até falei isso no episódio lá com o Josildo também, que a gente trabalha com um produto que não gera recorrência. Por que não gera recorrência? Agora, o que você tem para comprar comigo aqui? Você tem uma mesinha, um negocinho. É um complemento, né? Mas se eu mantenho essa relação, uma boa relação com você, de sempre quando você precisar de alguma coisa, a gente prontamente te atender, quando eu precisar de um amigo seu comentar, cara, tô montando um escritório novo, primeiro quem você vai lembrar? Esse sempre da gente. Por quê? Então a gente vive ou no crescimento da tua empresa, estou abrindo uma nova sede, estou ampliando meu escritório, ficou pequeno, ou indicações, né? E para isso eu estou buscando algumas outras formas também de estar para lançar o Workline as a Service, que é um modelo de assinatura. Então, as empresas hoje que não querem pegar um CAPEX grande de investir no imobiliário, vão poder pagar pelo uso, não pela posse. Então a gente está buscando alternativas para ganhar recorrência. Empresa que troca muito de local, né? O pessoal vai perguntar qual é a LTV da sua empresa. Cara, ali é só a jornada de compra dele mesmo, entrega, acabou, não tem... Então a gente preza muito por esse relacionamento, cara, e agradeço por esse tempo seu. Valeu. Ó, show de bola. Show de bola, gente. Obrigado aí.